Olá, gente querida, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero ler para você na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 10. 2 Pedro 1,10, diz assim: procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Vou ler novamente. Procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. A teologia reformada nos diz que eleição é incondicional. Não depende das nossas obras. Escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo diz para a gente que é pela graça que nós somos salvos, mediante a fé, e isso não vem de nós. É obra exclusiva de Deus. Não vem das nossas obras, justamente para que ninguém se glorie. Ou seja, não há nada que nós possamos fazer que nos dê o privilégio da eleição, da salvação. Esse dogma é muito importante, queridos, porque tem muita gente tentando alcançar a salvação a partir do seu próprio esforço. E, na verdade, é o caminho inverso. É justamente porque nós fomos salvos que nós somos desafiados aqui pelo apóstolo Pedro e também pelo apóstolo Paulo, na mesma carta aos Efésios, a confirmar a nossa eleição, a nossa vocação, ou seja, a viver a partir da salvação. Há uma diligência, há um esforço cotidiano a fim de honrar o nome de Jesus. Viver pela fé, para a fé, mas a partir da fé. Viver de fé em fé. Viver revelando, manifestando no nosso cotidiano, ou como diz Pedro, confirmando a nossa vocação e eleição. Mas isso requer diligência. Isso requer comprometimento, um esforço diário. Jesus nos disse que o caminho que conduz à salvação é estreito. E não somente isto, o caminho é estreito, a porta é estreita. E são poucos os que acertam por ela. Porque, apesar da salvação ser obra de Deus, a salvação precisa impactar, a eleição precisa impactar a nossa vida. Por isso que ele está falando, procurar com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação. Vocação aqui é justamente aquilo para o qual nós somos chamados, né? Aquilo que nos convoca, aquilo que nos chama, que nos convida, a novidade de vida que nos convida, a verdade do Evangelho que nos convida a viver a partir disso. Então não adianta somente a gente confessar que Jesus é nosso Senhor, que Jesus é nosso Salvador, e não viver de tal maneira. E não viver diligentemente a partir disso. E essa palavra do Senhor é antiga. Antes de trazer os 10 mandamentos para Moisés, lá em Êxodo capítulo 19, o Senhor diz assim para Moisés, falar para o povo. Ele diz assim, chega no povo e diga, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E ele diz, são estas as palavras que você vai dizer aos filhos de Israel. Mesmo Pedro vai dizer que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Maravilha. Mas ele diz isso tudo com a finalidade, com o propósito. Ele diz a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso ele diz na primeira carta, capítulo 2, versículo 9. E aqui no capítulo 1, versículo 10 da segunda carta, ele reforça isso. Procurai com diligência cada vez maior. É com diligência cada vez maior que se vive para a glória de Deus. Você não pode relaxar não, gente boa. Você precisa melhorar essa sua cabeça. Você precisa se esforçar mais.
Você precisa parar de se apoiar nas suas fraquezas e entender que o Senhor tem recursos para cada um de nós para a gente vencer tudo isso. O nome disso é santificação. Que a gente é um processo diário, mas tem que ter diligência, e diligência cada vez maior. Então vamos nessa, vamos pegar firme aí, vamos pegar firme. Vamos viver para a glória de Deus. Vamos viver para honrar o nome de Jesus, confirmando a nossa vocação e eleição. E assim o nome do Senhor vai ser glorificado na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós estamos juntos nessa missão aí, nesse chamado. Vamos caminhar e vamos viver para a glória de Deus. Que assim seja comigo, que assim seja com você, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.